Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 19, verso 19. Todos os grandes sábios que estavam ali reunidos louvaram a decisão de Maharaj Parikshit e expressaram sua aprovação dizendo: muito bem. Naturalmente, os sábios são propensos a fazer o bem aos homens comuns, pois eles são revestidos de todos os poderes qualitativos do Senhor Supremo. Portanto, eles estavam satisfeitíssimos de ver Maharaj Parikshit, um devoto do Senhor, e falaram da seguinte maneira. Significado: a beleza natural de um ser vivo é realçada pela elevação à plataforma do serviço devocional. Maharaj Parikshit estava absorto no apego ao Sr. Krishna. Vendo isso, os grandes sábios reunidos estavam satisfeitíssimos e expressaram sua aprovação ao dizer: muito bem. Esses sábios são naturalmente propensos a fazer o bem ao homem comum, e quando veem uma personalidade como Maharaj Parikshit avançar em serviço devocional, seu prazer não conhece limites, e eles oferecem todas as bênçãos de que dispõem. O serviço devocional ao Senhor é tão auspicioso que todos os semideuses e sábios, até o próprio Senhor, ficam satisfeitos com o devoto, e por isso o devoto acha tudo auspicioso. Todas as coisas inauspiciosas são removidas do caminho de um devoto progressista. Encontrar-se com todos os grandes sábios no momento da morte foi certamente auspicioso para Maharaj Parikshit, e assim para ele foi uma bênção a dita maldição de um menino Brahmana. Verso 20. Os sábios disseram: ó principal de todos os reis santos da dinastia Pandu, que estão estritamente na linha do Sr. Shri Krishna, não é absolutamente surpreendente que tenhas abandonado teu trono, que está decorado com os elmos de muitos reis, para alcançar a companhia eterna da personalidade de Deus. Significado: os políticos tolos, que mantêm postos administrativos, pensam que os postos temporários que ocupam são o máximo ganho material da vida, e portanto eles aferram-se a esses postos mesmo até o último momento da vida, sem saber que alcançar a liberação como um dos companheiros do Senhor em sua morada eterna é o ganho máximo da vida. A vida humana destina-se a alcançar esse fim. O Senhor garante-nos, muitas vezes no Bhagavad Gita, que voltar ao Supremo, sua morada eterna, é a aquisição máxima. Prahlad Maharaj, enquanto orava ao Sr. Nrsinga, disse: ó meu Senhor, tenho muito medo do modo de vida materialista, e não tenho o menor medo de vosso presente aspecto horrivelmente feroz, como Nrsingadeva. Esse modo de vida materialista é algo semelhante a uma pedra molar, e estamos sendo esmagados por ela. Caímos neste horrível redemoinho das ondas encrespadas da vida. E assim, meu Senhor, oro a vossos pés de lótus, que me chameis de volta à vossa morada, como um de vossos servos. Essa é a liberação culminante deste modo de vida materialista. Tenho uma experiência muito amarga
do modo de vida materialista. Em qualquer das espécies de vida em que tenha nascido, compelido pela força de minhas próprias atividades, tenho dolorosamente experimentado duas coisas, ou seja, a separação das coisas amadas e o encontro com o que é indesejável. E para neutralizá-las, os remédios que tomei foram mais perigosos que a própria doença. Assim, errei de um ponto a outro, nascimento após nascimento, e, portanto, oro que me concedeis refúgio a vossos pés de lótus. Os reis Pandavas, que são maiores que muitos santos do mundo, conheciam os resultados amargos do modo de vida materialista. Eles jamais se sentiram cativados pelo fulgor do trono imperial que ocuparam e sempre buscavam a oportunidade de serem chamados pelo Senhor para associar-se com ele eternamente. Maharaj Parikshit era o digno neto de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira abandonou o trono imperial em favor de seu neto, e da mesma forma, Maharaj Parikshit, o neto de Maharaj Yudhishthira, abandonou o trono imperial em favor de seu filho Janamejaya. Assim, são todos os reis na dinastia, porque todos eles são estritos na linha do Senhor Krishna. Assim, os devotos do Senhor nunca são encantados pelo fulgor da vida materialista e vivem imparcialmente, desapegados dos objetos do falso e ilusório modo de vida materialista. Verso 21. Todos nós esperaremos aqui, até que o principal devoto do Senhor, Maharaj Parikshit, retorne ao planeta supremo, que está completamente livre de toda a contaminação mundana e de todas as espécies de lamentação. Significado: além do limite da criação material, que é comparada à nuvem no céu, está o Paravyoma, ou o céu espiritual, cheio de planetas chamados Vaikunthas. Esses planetas Vaikuntha também são diferentemente conhecidos, como Purushottama Loka, Achyuta Loka, Trivikrama Loka, Rishikesha Loka, Keshava Loka, Aniruddha Loka, Madhava Loka, Pradyumna Loka, Sankarshana Loka, Sridhara Loka, Vasudeva Loka, Ayodhya Loka, Dvaraka Loka e muitos outros milhões de loucas espirituais, onde a personalidade de Deus predomina. Ali, todas as entidades vivas são almas liberadas, com corpos espirituais tão bons como o do Senhor. Não há contaminação material. Tudo ali é espiritual e, portanto, não há nada objetivamente lamentável. Eles são plenos de bem-aventurança transcendental e são desprovidos de nascimento, morte, velhice e doença. E entre todos os Vaikuntha Lokas acima mencionados, há um Loka supremo, chamado Goloka Vrindavana, que é a morada do Senhor Sri Krishna e seus companheiros específicos. Maharaj Parikshit destinava-se a alcançar esse Loka particular, e os grandes rishis ali reunidos puderam prever isso. Todos eles consultaram-se entre si sobre a grande partida do grande rei, e eles queriam vê-lo até o último momento, porque não seriam mais capazes de ver esse grande devoto do Senhor.
quando um grande devoto do Senhor desaparece, não há nada a lamentar, porque o devoto destina-se a entrar no reino de Deus. Mas o lamentável é que esses grandes devotos saem de nossa vista, e por isso temos toda a razão ao ficarmos pesarosos. Assim como o Senhor é raramente visível por nossos olhos atuais, da mesma forma o são os grandes devotos. Os grandes rishis, portanto, decidiram corretamente permanecer no local até o último momento. Verso 22. Tudo que os grandes sábios falavam era agradável de ouvir, cheio de significado, e apresentado apropriadamente como a verdade perfeita. Assim, após ouvi-los, Maharaj Parikshit, desejando ouvir sobre as atividades do Sr. Sri Krishna, a personalidade de Deus, congratulou-se com os grandes sábios. Verso 23. O rei disse: Ó grandes sábios, vós vos reunistes muito bondosamente aqui, tendo vindo de todas as partes do universo. Todos vós sois tão bons como o conhecimento personificado, que reside no planeta acima dos 3 mundos, Satyaloka. Em consequência disso, sois naturalmente propensos a fazer o bem aos outros. E, além disso, vós não tendes outro interesse, seja nesta vida ou na próxima. Significado: os 6 tipos de opulência, a saber, riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia, são todos, originalmente, diferentes atributos pertinentes à absoluta personalidade de Deus. Os seres vivos, que são entidades partes integrantes do Ser Supremo, têm todos esses atributos parcialmente, até o total de 78%. No mundo material, esses atributos, até 78% dos atributos do Senhor, são cobertos pela energia material, assim como o Sol é coberto por uma nuvem. A força coberta do Sol é muito imperceptível em comparação com o brilho original, e analogamente, a cor original dos seres vivos, com esses atributos, torna-se quase extinta. Há 3 sistemas planetários, a saber, os mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos superiores. Os seres humanos sobre a Terra estão situados no começo dos mundos intermediários, mas seres vivos como Brahma e seus contemporâneos vivem nos mundos superiores, dos quais o mais elevado é Satyaloka. Em Satyaloka, os habitantes são plenamente versados na sabedoria védica, e assim a nuvem mística da energia material aclara-se. Portanto, eles são conhecidos como os Vedas personificados. Tais pessoas, sendo plenamente conscientes do conhecimento, tanto mundano quanto transcendental, não têm interesse nem no mundo mortal, nem no transcendental. Eles são praticamente devotos, sem desejos. No mundo mortal, eles nada têm a alcançar, e no mundo transcendental, eles sentem-se satisfeitos em si mesmos. Porque então, eles vêm ao mundo mortal. Eles descem a diferentes planetas como Messias, pela ordem do Senhor, para salvar as almas caídas. Eles vêm à Terra para fazer o bem à população do mundo, em diferentes circunstâncias, sob diferentes influências climáticas.
eles nada têm a fazer neste mundo, exceto redimir as almas caídas que giram na existência material, iludidas pela energia material. Verso 24. Ó Brahmanas, dignos de confiança, pergunto-vos agora sobre meu dever imediato. Por favor, após adequada deliberação, falai-me sobre o dever imaculado de todas as pessoas, em todas as circunstâncias, e especificamente daquelas que estão à beira da morte. Significado. Neste verso, o rei coloca duas questões diante dos sábios eruditos. A primeira questão é qual o dever de todos em todas as circunstâncias. E a segunda questão é qual é o dever específico de alguém que esteja para morrer em pouquíssimo tempo. Das duas, a questão relativa ao homem moribundo é muito importante, porque todos são homens moribundos, seja muito brevemente, seja após 100 anos. A duração de vida é imaterial, mas o dever de um homem moribundo é muito importante. Maharaj Parikshit também colocou essas duas questões diante de Shukadev Goswami no momento de sua chegada, e praticamente todo o Srimad Bhagavatam, a partir do 2º canto até o final do 12º canto, trata dessas duas perguntas. A conclusão que se chegou é que o serviço devocional ao Senhor Sri Krishna, como o próprio Senhor confirma nas fases finais do Bhagavad Gita, é a última palavra em relação ao dever permanente de todos na vida. Maharaj Parikshit já estava consciente desse fato, mas ele quis que os grandes sábios ali reunidos dessem seu veredito unânime em apoio à sua convicção, para que ele fosse confirmado a perseverar no seu dever sem controvérsias. Ele menciona especificamente a palavra Shuddha, ou perfeitamente correto. Para a compreensão transcendental ou autorrealização, muitos processos são recomendados por várias classes de filósofos. Alguns deles são métodos de primeira classe, e outros são métodos de segunda ou terceira classe. O método de primeira classe exige que a pessoa abandone todos os outros métodos e renda-se aos pés de lótus do Senhor, e assim se salve de todos os pecados e de suas reações. Verso 25. Naquele momento, apareceu ali o poderoso filho de Vyasadeva, que viajava pela terra desinteressado e satisfeito consigo mesmo. Ele não manifestava qualquer sintoma de pertencer a alguma ordem social ou status de vida. Estava cercado por mulheres e crianças e vestia-se como se os outros o tivessem negligenciado. Significado. Usa-se às vezes a palavra Bhagavan em relação com algum dos grandes devotos do Senhor, como Shukadev Goswami. Essas almas liberadas não têm interesse nos afazeres deste mundo material, porque são autossatisfeitas em virtude das grandes conquistas do serviço devocional. Como se explicou antes, Shukadev Goswami nunca aceitou nenhum mestre espiritual formal, nem se submeteu a qualquer cerimônia reformatória formal. Seu pai, Vyasadeva, era seu mestre espiritual natural,
porque Shukadev Goswami ouviu o Srimad Bhagavatam dele. Depois disso, ele tornou-se completamente autossatisfeito. Assim, ele não dependia de nenhum processo formal. Os processos formais são necessários para aqueles que ainda não alcançaram o estágio de completa liberação. Mas Sri Shukadev Goswami já estava naquele estado pela graça de seu pai. Como um jovem rapaz, esperava-se que ele se vestisse apropriadamente, mas ele perambulava nu e não tinha interesse em costumes sociais. Ele era negligenciado pela população em geral, e os meninos e mulheres curiosos cercavam-no como se ele fosse um louco. Assim ele apareceu em cena, enquanto viajava pela terra, guiado por sua própria vontade. Parece que, diante da pergunta de Maharaj Parikshit, os grandes sábios não foram unânimes em sua decisão sobre o que deveria ser feito. Há muitas prescrições para a salvação espiritual, de acordo com as diferentes atitudes de diferentes pessoas. Mas a meta última da vida é alcançar o estágio perfectivo mais elevado de serviço devocional ao Senhor. Assim como os médicos diferem, da mesma forma os sábios diferem em suas diversas prescrições. Enquanto essas coisas aconteciam, o grande e poderoso filho de Vyasadeva apareceu em cena. Verso 26. Esse filho de Vyasadeva tinha apenas 16 anos. Suas pernas, mãos, coxas, braços, ombros, testa e outras partes de seu corpo eram todos delicadamente formados. Seus olhos eram belamente largos, e seu nariz e ouvidos eram nobremente modelados. Ele tinha um rosto muito atrativo, e seu pescoço era bem formado e belo como um búzio. Significado: descreve-se uma personalidade respeitável, começando com as pernas. E aqui se observa esse sistema honrado no caso de Shukadev Goswami. Ele tinha apenas 16 anos de idade. Uma pessoa é honrada por suas conquistas e não pela idade avançada. Ela pode ser mais velha em experiência e não em idade avançada. Sri Shukadeva Goswami, que aqui é descrito como filho de Vyasadeva, devido a seu conhecimento, era mais experiente que todos os sábios ali presentes, embora tivesse apenas 16 anos de idade. Verso 27. Sua clavícula era carnuda, seu peito largo e abundante, seu umbigo profundo e seu abdômen belamente estriado. Tinha braços longos e o cabelo ondulado espalhava-se sobre seu belo rosto. Estava nu e a tez de seu corpo assemelhava-se à do Sr. Krishna. Significado: seus aspectos corpóreos indicam que ele é diferente dos homens comuns. Todos os sinais descritos em relação com os aspectos corpóreos de Shukadeva Goswami são sintomas incomuns, típicos de grandes personalidades, segundo os cálculos fisionômicos. Sua tez corpórea assemelhava-se à do Sr. Krishna, que é o supremo entre os deuses, semideuses e todos os seres vivos. Verso 28. Ele era negrado e muito belo devido à sua juventude.
por causa do encanto de seu corpo e de seus sorrisos atrativos. Ele era agradável às mulheres. Embora ele tentasse cobrir suas glórias naturais, os grandes sábios ali presentes eram todos peritos na arte de fisionomia, e assim honraram-no, levantando-se de seus assentos.